Então, muito obrigado pela oportunidade. Se há pouco o doutor Parente disse da responsabilidade dele, imagina a nossa. Mas, enfim, falando um pouco da empresa, não tem como a gente falar do momento atual sem a gente contar um pouco da nossa história, que eu acho que tudo vem de um pouco da origem, quer dizer, como o Marcos. O fundador da nossa companhia foi meu pai há 60 anos atrás, como um migrante, com muita dificuldade, chegou aqui, enfim, teve tuberculose, foi mecânico, foi vendedor de roupa, até comprar o seu primeiro caminhãozinho, estão fazendo 60 anos. E esse DNA, quer dizer, se desenvolveu, e acho que tem alguns fatores que é um grande diferencial nosso. Não sei se pelo fato de logo que teve que ter o segundo caminhão, tem que ter que contratar uma pessoa, e depois a segunda, terceira, tal, enfim. O nosso valor de gente, de pessoas que trabalham, é um negócio muito diferente, e isso foi o desenvolvimento da nossa companhia dessa forma. A cultura do valor do cliente, não sei hoje, quando eu paro olhando para trás, se era o medo de regredir, mas da devoção de tratar do cliente, de saber a responsabilidade, fez com que a empresa se desenvolveu de uma forma diferenciada. No final da década de 80, nós começamos, então, um processo de diversificação dos negócios. Nós temos muito orgulho da nossa origem como transportadora. Nesse momento, nós estávamos entre as 25, 30 maiores transportadoras do Brasil, mas fazia só transporte. Nós tínhamos por volta de 120 caminhões, 300 colaboradores e 16 filiais. A gente inicia, então, um processo de diversificação e entra na década de 90, que um momento difícil, de crise, etc., dólar 1 por 1, as indústrias se reinventando. E, nesse momento, as indústrias começam, então, o que chamaram naquele momento de terceirização, que a gente agradece muito esse tal do processo de reengenharia, terceirização e etc. As indústrias tinham investido em frotas próprias, em equipamentos, caminhões, em tudo que não era a atividade dela na década de 60, com medo que não tinha empresas de porte para confiar a responsabilidade. E, nesse momento, o nosso desejo de diversificar, deixar de ser só um transportador, 70% da receita nossa vinha de 3 clientes, então a empresa começa a prestar o serviço, aluguel de automóvel, transporte de passageiro, etc., o que a gente chama de serviço dedicado, que hoje, dos 4,5 bilhões de receita só na prestação de serviço, vem 70% praticamente disso. E na década de 90, as empresas terceirizaram de uma forma um pouco afoita, buscando redução de custo, então o transporte com um, carregamento com outro, aluguel de automóvel com outro, e nós fomos por um caminho, eu confesso a vocês, muito mais o desejo de diversificar, de atender a necessidade do cliente. Então, realmente, a gente queria entender para conseguir atender e, com isso, diversificar. Com isso, a empresa se transformou na maior empresa de logística em 2001, e nós percebemos que tinha clientes que contratou o transporte de um, carregamento de outro, movimentação de outro, enfim. Durante a década de 90, nós trouxemos algumas pessoas da indústria com conhecimentos diferenciados, capacitamos o nosso pessoal e seguimos o nosso desenvolvimento de 2001 para frente, com foco exatamente de fazer a integração dos processos, ou seja, oferecer para os clientes o carregamento, o transporte, movimentação interna, aluguel de automóvel, transporte de passageiro. Isso fez com que a empresa crescesse mais de 25% ao ano durante uma década inteira, até 2010. Abrimos o capital da companhia no começo de 2010, muito mais com o foco de, mais uma vez, se diferenciar dos nossos concorrentes e oferecer aos nossos clientes uma segurança do nível 3, do novo mercado, onde a gente acreditava que depois de 2009, as indústrias iam confiar serviço no prestador de serviço de maior responsabilidade ainda. Fizemos isso em 2010, com os números de 2009, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Quando nós abrimos o capital, nós tínhamos uma receita de 1,8 bilhão na prestação de serviço. Esse número, com apenas uma aquisição, fechou 2015 com 4,5 bilhões na prestação de serviço, um total de 6,5 bi. Hoje a companhia tem 25 mil colaboradores, são mais de 200 filiais, e prestamos vários serviços, por exemplo, desde a cadeia produtiva na indústria automobilística, que temos aí a felicidade de prestar serviço para Cummins, Volkswagen, etc., desde o Milk Run, da coleta de peça, recebemos, armazenamos, sequenciamos, numa indústria como a MAN, e se você for ver, por exemplo, o Laboratório Fleury, os exames que são coletados nas residências, nós prestamos esse serviço de levar a enfermeira dentro do Fleury. Nós temos um monitoramento que diz online onde está cada frota e seguindo. Eu acho que o maior diferencial nosso hoje, para ter feito essas conquistas e viver esse momento, é realmente o diferencial da nossa gente de acreditar muito que as pessoas fazem a diferença. Nós sabemos da importância e da necessidade do cliente. O nosso negócio, ao longo desses 20 anos, foi customizado para cada cliente. Então, nós somos uma empresa que a gente faz o estudo antes, busca um recurso financeiro
e, com isso, faz frente aos investimentos, de uma forma sempre respeitando o lucro e o retorno do capital. Então, acho que esses são alguns dos nossos diferenciais e que capacitou a empresa para continuar se desenvolvendo. E, mais uma vez, nesse momento, é quando as indústrias estão revendo o seu processo produtivo. Porque quando está bom, Débora, quer dizer, você conversa, você... Espera aí, todo mundo quer ganhar market share, todo mundo quer fazer volume. Quando está um momento desse, de dificuldade de mercado, todo mundo quer rever o seu processo produtivo e fazer mais com menos. E esse é o momento que a gente está vivendo, que nasce de novo várias outras oportunidades de desenvolvimento da nossa empresa. Você, há pouco, eu diria, mesmo há pouco, resolveu ampliar ainda mais o escopo de serviços, montando, então, a Movida, né? Uma empresa que está tendo um crescimento vertiginoso num mercado que também não é um mercado fácil. O que você tem a colocar a respeito de inovação na montagem desse novo negócio? Débora, como eu disse, no final da década de 80 nós começamos a alugar automóveis, caminhões e máquinas, etc., para o que a gente chama de gestão e terceirização de frota. Nós sabíamos da capacidade do mercado absorver a questão de locação de veículo, que é o que chamam do RAC, que é o diário, mas era um outro perfil de negócio diferenciado. Nós tivemos a oportunidade de comprar a Movida em dezembro de 2013, e eu acho que isso mostra um pouco do exemplo do Brasil que nós estamos falando. Eu acho que todos nós gostamos de reclamar um pouco, nós sabemos de tudo que nós estamos vendo, está todo mundo torcendo para ter dias melhores, mas nós esquecemos um pouco do trabalho. Eu acho que nós vivemos uma fase um pouco, me desculpe com todo o respeito, de PowerPoint, de ilusão, do mundo, de uma série de coisas. E você tem um mundo real do trabalho, que esse é um exemplo que você está dando. O Brasil estava sendo atendido por boas empresas, você tinha empresas competentes, empresas líderes que fazem o trabalho de aluguel de frota, que a gente chama de RAC, de rent a car, que é o diário. A Movida tinha 6 anos em dezembro de 2013, tinha 26 lojas com 2.300 automóveis. Nós fechamos o ano de 2015 com 160 lojas, com 37 mil automóveis só no RAC. A receita, para dar um exemplo, em dezembro, quando nós adquirimos, tinha sido R$5 milhões no RAC, e ela tem sido aí por volta de 55 milhões, 50 milhões de reais mês. O que é isso? É um negócio básico, mas é uma verdade. Estava sendo um serviço de RAC quase que uma indústria. Você não tinha necessidade, alguém comentou da Boeing, sobre a oportunidade de você ouvir o cliente. Nós fizemos para o cliente, a única coisa foi de se colocar primeiro no lugar dele, e segundo, de ouvir qual que é a necessidade dele. Parece brincadeira, um país como o nosso, com grandes empresas boas que alugavam veículos, não tinha um Audi para alugar, não tinha uma Mercedes para alugar, não tinha um Wi-Fi no carro, não tinha até um aplicativo de mobile. E esse tipo de coisa veio de encontro com a necessidade do cliente. Então, é isso que nós temos feito, é assim que nós temos desenvolvido, e a Movida mostra um pouco disso, e tentar facilitar a vida do cliente, quando você pega, quando você devolve um carro. Não estamos perfeitos, não, temos muito a melhorar, temos buscado a cada dia, tudo que a gente faz, a gente acorda como se fosse o primeiro. A Movida é um caso, mas para dar um número, 330 mil novas pessoas alugaram veículos na Movida em 2015. E nos últimos 3 meses teve 30 mil, em média, 30, 32 mil novos CPFs por mês, que não alugavam. Então, esse eu acho que é um pouco do exemplo que vem de encontro de você atender qualquer necessidade do cliente, e que no Brasil talvez seja uma menina de 15 anos a questão da locação de veículo, que não estava sendo ouvido o que o cliente desejava. Quem não alugou, faz favor, a gente agradece. Obrigado. Obrigada, Fernando.